O Jornal do Centro Histórico, eu vi o começo. Na verdade, meu pai tinha uma ligação muito forte com... Meu pai tinha uma ligação muito forte com o Centro Histórico, né? Era uma coisa que era a vida dele, aquilo ali. Ele ia num lugar, ia no outro, conversava com o outro, ia na Cantina da Lua, ia... Ele realmente, aquilo ali era uma coisa espiritual, ele adorava aquele negócio de uma forma que... A Boca do Rio era só, morar na Boca do Rio era só um detalhe, né? Ele só chegava aqui à noite, quando chegava à noite pra dormir. Ele morou sozinho ali no Pelourinho durante um tempo. Mas isso era na juventude, antes de eu nascer. Como jornalista, trabalhou inicialmente no Jornal da Bahia, na Tribuna da Bahia e na tarde. Então, ele fez uma relação muito próxima. O escritório dele, para dizer que era Cantina da Lua. Mas é a cara dele, né? Me alegra e me emociona ao mesmo tempo você buscar resgatar a memória de um dos melhores e mais importantes meios de comunicação do Centro Histórico de Salvador na década de 90. Me emociona porque Renato Almeida era uma das figuras que mais ajudou a gente nessa luta pela revitalização. Ele era repórter fotográfico, mas se colocava como um verdadeiro jornalista. Ele ia além, eu digo que Renato foi uma figura que viveu além de seus tempos. Você viu muito cordel, né? Foi um cordelista assim, de muitas obras, né? Venham todos, meus amigos, passear no Pelourinho. Vamos falar de um poeta que aqui fez o seu ninho. Falo de Renato Almeida, que no céu não está sozinho. Ele fez do Pelourinho o seu verdadeiro altar, o seu trono, a sua escola, seu oráculo popular, retratando Salvador nas ondas do verbo amar. Você tinha o Ivan Carvalho, que participava, Ives Ventura, Renato, meu pai, e tinha Renato, meu irmão, que participava da parte de digitação. Editoração eletrônica, Enivalda, né? Publicidade, Rogério Conceição, Rosângela, digitação, Renato Prado. Eu tô aqui também, ó, tá vendo? E fez questão que eu participasse bastante, principalmente em casa. Eu fazia muito dessas artes que eu fiz do jornal de letras e tal, e eu fiz muito em casa, né? As canetas que eu tenho até aqui guardadas, algumas daquela época, que já tem mais de 20 anos que ele comprava, e eu fazia aqui muito cuidado. Os computadores lentos, você dava um comando, levava, ia lá tomar um cafezinho e voltava. Daquele da tela preta com as letras verdes, né? Lemiro que diagramava num programa chamado Ventura e organizava. Jornal Histórico era feito à mão ou à máquina, e dali a gente tinha que digitar. Então minha parte era essa, catando um milhozinho ali, digita aqui o texto pra gente transformar isso em arquivo digital. Depois que começou essa relação de eu ir para o Centro Histórico mesmo, principalmente depois da época da Citoc, que eu ia depois do almoço e ajudava lá e ficava digitando e tal. Eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, mas eu já ficava no Citoc, na Rua do Paço. Eu já trabalhava num local chamado Citoc, onde o fundador abrigava vários grupos, pessoas, grupo de dança, tinha uma loja colaborativa também, que antigamente nem se falava nisso, mas ele já tinha essa loja colaborativa. Era também uma agência de turismo. Renato pediu uma sala a Ivan, né? Uma sala emprestada, fazer as reuniões. Então ali surgiu o Jornal do Centro Histórico. Era Renato, Ives, com algumas participações de Ivan, mas o cabeça mesmo era Renato. Inaugurou o jornal na porta da prefeitura. Esse veículo foi fundado exatamente no dia 27 de setembro de 91. Quando lançamos com grande festa na Câmara Municipal. O projeto do jornal, desde o início, eles cediam a infraestrutura para que o jornal funcionasse mesmo, porque com a ajuda de Renato, dentro daquela visão de se aproximar com a mídia,
já tinha feito um investimento, formando esse prédio de 3 andares, para que a gente não tivesse um problema de conseguir reunir quando a gente quisesse, fazer frente a um jornalzinho, um jornal de qualidade. O Jornal do Centro Histórico, eu acho que foi o protótipo de toda a ideia de jornalismo que meu pai tinha. Fazia questão de focar as pessoas da comunidade, né? Tinha também as questões sociais e culturais. Que no Centro Histórico ele se encontrou, porque o Centro Histórico estava naquele momento de efervescência, revitalização, e surgindo os movimentos como o Olodum, fica sediado lá, a própria Cantina da Lua. Tinha uma menina, Ivy, não sei o que, eu não lembro sobre o nome dela, mas que era uma parceira dedicada, companheira, fazia as matérias, fazia as entrevistas, brigavam. Ives é uma pessoa que participou, é chave. Grande figura, grande mulher, grande guerreira, companheira. Que bom você me lembrar de Ivy. Ele pautava, ela ia lá, e era uma grande jornalista, mas sumiu. Ivy Ventura. Dentro dos padrões profissionais a jornalista Ives Ventura. Ele já estava praticamente com a definição de como seria a linha editorial, mais voltada para as questões da população. Claro que ele dava ênfase no discurso dos gestores governamentais, que era o processo da revitalização arquitetônica, impulsionando a cultura do centro histórico, a partir do movimento que já acontecia ali, do Olodum, do próprio Afasta Filhos de Gandhi. Claro que não era uma, poderíamos dizer assim, oposição ao governo, em nenhum momento aquela oposição ferrenha, mas era uma denúncia, né, que tinha, mas nada muito incisivo, porque também ele entendia que o jornal não teria condição de sair, né? Que se entrasse para um universo da oposição, seria o fim do jornal, e ele tinha plena consciência disso. A gente tinha que valorizar a restauração do centro histórico e, ao mesmo tempo, ia criar uma polêmica. A opção foi criar um debate democrático, dar ao jornal a função de um instrumento, um veículo de comunicação que desse espaço para todas as vozes das sociabilidades que haviam ali no centro histórico. Havia preocupação em ouvir a população que estava sendo, segundo a voz dos intelectuais e dos próprios artistas, expulsos dos casarões que estavam sendo revitalizados. Ele via também desse lado negativo, que foi essa coisa da expulsão dessas pessoas. O saldo positivo naquele momento era infinitamente maior, um lugar que estava esquecido na cidade, né? Um lugar marginalizado, que as pessoas não entravam, a burguesia não ia de forma nenhuma. Era um gueto, literalmente. Obviamente, havia todo um discurso montado em cima do discurso do Jorge Amado e outros intelectuais que vendiam que uma Bahia, a Bahia da terra da magia, da felicidade, isso para impulsionar o turismo.